A Escritura está em 1 Samuel, capítulo 28, versos 5 ao 19. Uma leitura um pouco longa, mas dá para ser feita. 1 Samuel 28, versos 5 em diante. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tens destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, o que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças subir o que hei de fazer. Que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Senhor Deus, esta é uma escritura revelando um fato na história da vida daquele rei Saul, que deixou de ouvir o que o Senhor falava com ele através do profeta. Isso serve de exemplo para todos nós. Estamos aqui para ouvirmos a tua voz e obedecê-la, ó Pai. Dá-nos esta graça, ou caso contrário pereceremos. Perdoa os nossos pecados, as nossas imundícias, as nossas palavras ociosas. Apaga todo o nosso passado, ó Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, e dá a cada um de nós uma nova chance, a oportunidade de recomeçar. Em nome de Jesus Cristo, cura os doentes, liberta os oprimidos. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo,
debaixo do trono do Cordeiro Sangrento. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos, assentai-vos. Na leitura da Bíblia, nós encontramos mensagens tremendas de advertência. Ambos os personagens bíblicos, tanto aqueles que obedeceram, que foram predestinados para serem tipos do próprio Senhor Jesus Cristo, quanto aqueles que foram falsos, malvados, nos deixam advertência. Agora, o tempo é um mistério na vida da gente. A faixa da vida que passa mais depressa é a adolescência. Você sabe, daí a pouco você olha para trás, já não é mais um adolescente. Você já entrou na idade da maturidade e de repente já vai encarando uma outra realidade, que é o amadurecimento. E o homem é elemento do tempo. O tempo se torna, às vezes, um inimigo do homem. Porque através do tempo, uma vez sendo elemento do tempo, o homem se envelhece. O tic-tac do relógio. E você guarda fotos de criança, de adolescente, de várias etapas de sua vida. E olhar certas fotografias significa quase que olhar pelo retrovisor, para ver o passado. Ninguém escapa disto. O profeta diz: você hoje está aí com seus ombros eretos, chega esse casalzinho aí para se casar, mas amanhã eles estão caídos. Ninguém escapa dessa realidade. E Salomão chegou a dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias em que hás de dizer, neles não tenho contentamento. Um bom tempo para se lembrar do Criador é na mocidade. Nelly, uma ex-bailarina, que foi amiga do irmão Brana, que creu no Evangelho, marcada pelo mundo, disse a respeito da esposa do irmão Brana, que era Hope, primeira esposa, e Irene, que era sua amiga, disse: irmão Brana, eu queria ser como Irene e Hope, porque o mundo marca a gente. As irmãs não têm que carregar nenhuma marca do mundo, nas sobrancelhas, nos seus cabelos, nas suas unhas, nas suas vestes. O mundo não é digno de vocês. A Bíblia diz: não carregue marcas do mundo, mas sim as marcas de Cristo. Os homens pela mesma forma. Mas houve uma palavra de consolo. Nelly, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E nos dá condição para recomeçarmos. Parece que até nós nos tornamos mentirosos. Porque quando se diz, você foi isto, você fez aquilo, você vai dizer, não, eu não. Eu nunca fiz aquilo.
Isto por quê? Porque aquilo foi apagado, foi desfeito. O profeta diz: você nunca fez aquilo diante de Deus, porque caso contrário você não foi justificado. Você não foi justificado. Agora, Saul teve oportunidades maravilhosas na sua vida. Esteve com a coisa na mão e não soube administrá-la, não soube dar valor. Ele teve dois elementos, dois indivíduos, duas pessoas à sua mercê, que seriam a maior bênção para ele, que foi Samuel e Davi. Ora, gente, para quê? Para que inveja? Para que medo? Eles costumam dizer assim, eu me lembro desse provérbio: o que é do homem o boi não lambe, a onça não come, essas coisas assim. O que é do homem? Isso quer dizer, o que Deus me deu, ninguém pode tomar. Mas ele foi tomado de um espírito de ciúme. Para começar, a sua escolha não fora uma escolha direta de Deus, foi a escolha do povo. E justamente pela sua aparência, ele sobressaía em todo o exército de Israel, ele sobressaía em altura, em pujança, em aparência. E o povo escolhe isso mesmo. Mas ele teve sua oportunidade. Você vê, ainda se tratando da questão da escolha, veja quem Deus escolheu. Davi, que nem seu pai mesmo deu crédito a ele. Não, eu tenho aqui esses filhos. Samuel dizia: não, não é nenhum destes. E o Jessé foi por ordem, pegando o que para ele era mais classificado, por ordem. Então Samuel dizia: não é nenhum desses que você acha que tem que ser, que deve ser, que tem condição de ser. Não há mais algum? Esse é um ruivozinho, um pirralho que só serve para cuidar das minhas ovelhas. Chama ele, é esse aí. Veja só como é que é a escolha direta de Deus. Nunca brinque com o ministério levantado diretamente por Deus. Nunca brinque com isso. Não faça isso. Hoje nós ouvimos na fita do profeta aqui, ele dizendo: se Deus deixa o tabernáculo Brana, então sai com ele. Vá com Deus. Mas nunca faças isto para o teu próprio bem. Agora, às vezes, as pessoas se desviam de Deus, por não quererem escutar a Deus, ouvir a Deus. As pessoas não querem ouvir a Deus. Mas há um momento, há um tempo, esse é aquele que se atravessa a linha da misericórdia, em que é Deus que se desvia daquela pessoa. Agora, a análise é muito séria, muito profunda, e tem que ser muito consciente e autêntica, realista mesmo. Se desviar de Deus é uma coisa, e Deus se desviar do homem é outra. Ele próprio disse, aliás, Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste?
fazendo-me subir. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim. E por isso não quer falar comigo. Por mais que ele fale, o coração não ouve, não aceita, não desce na alma. No verso 5, está escrito: e vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, uma insegurança tremenda, ele caiu numa depressão horrível. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, porque era a maneira de Deus falar, maneira secundária, sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim era aquela pedra que brilhava quando a coisa era de Deus. Quando não era de Deus, ela não brilhava, simplesmente não acendia a luz. Significava que Deus não queria responder. E nem profetas. A maneira primária era através da palavra, que é dos profetas. Mas quantas vezes Saul ouviu a Samuel falando com ele? Quantas vezes Davi tocou a harpa para tirar aquele espírito mau, acomodar, acalentar, tranquilizar o espírito perturbado de Saul? Quantas vezes hinos são cantados, lágrimas são derramadas, corações são compungidos. O profeta diz na mensagem Humilha-te, parágrafo 19: agora este é o meu tempo para a consagração a Deus, o tempo de Deus para falar comigo. Está vendo? Eu devo somente ter uma pequena mudança em minha própria vida. Não que eu pense que eu seja mau, mas eu quero me sentir um pouco mais próximo das pessoas. Está vendo? Estar mais próximo das pessoas, em seus sentimentos, em suas dificuldades. Quem não pode ter esse sentimento, não deve ter ministério. Quem pensa que as pessoas têm que viver em função exclusiva do ministério, não deveria pensar em ministério. A mudança que ele queria significava exatamente isto: é que eu possa dar um recado de Deus às pessoas, que eu possa estar mais próximo. Os meios de divulgação têm levado à desgraça, à moda diabólica, infernal, a domicílio, nos ranchos, nas invasões, nos palácios. E o pouco que sobra para nós, também esses meios estão levando a bênção, a palavra do Senhor. Por isso nós nos esforçamos para estar próximos de vocês. Só está havendo um sentimento aqui, é que todos se preparem, que todos escutem a voz, que ninguém seja apanhado de uma maneira desapercebida.
Eu não sou digno de ser portador desta mensagem. Declaro isso para o mundo todo. Mas praz a Deus, na sua soberania, usar essas cordas vocais para gritar: ó terra, tem chegado o juízo de Deus. Quem rejeita ouvir o profeta de Deus tem que recorrer a feiticeiras. A grande feiticeira está aí, com a sua marca na testa. Ela está marcando seus filhos e suas filhas. Ela é mãe de toda feitiçaria. Mas graças a Deus, que ela não é nossa mãe. Ela não é a nossa mãe. Nós não temos sua marca. Nós escutamos a voz de Deus: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Sair da sua doutrina mãe, 3 pessoas distintas na testa, doutrina pela qual evangélicos nos abominam, nos odeiam, como Caim odiou Abel, como essa grande feiticeira matou, assassinou milhões e milhões por não concordarem com seu selo. Quantas vezes a minha mãe ainda me fala, quantas vezes eu sei perfeitamente qual seria a sua posição em determinados instantes da minha vida. Quantas vezes ela teria me sacudido. Quantas vezes ela teria me aconselhado com veemência, com rigidez, com severidade, com austeridade. Porque quando a pessoa parte, ela leva o seu caráter. Irmãos, enquanto Deus está falando conosco, ainda há tempo. Hoje ele disse aqui de manhã: não faça isto mais. Não faça. Não seja injusta. Não seja injusto. Não faça este mal para si mesmo, para si mesma. Há dor no coração. Há dor na alma. Há um sentimento de Cristo em nosso coração, que anela pela sua voz. E nós estamos sabendo, perfeitamente conscientes, que estamos escutando a sua voz. E que Ele não está muito preocupado em fazer cidadãos para Sodoma e Gomorra. Deus não está interessado em salvar Sodoma e Gomorra. Ló está equivocado. Ló está equivocado. Sodoma e Gomorra não ouvirá a voz de Ló. Muito menos de Abraão, porque Abraão nem lá, pois colocou seus pés. Se o rei de Sodoma quis encontrar-se com Abraão, teve que sair de Sodoma e ir ao seu encontro. Oh, que beleza, que coisa boa, que coisa segura.
está certo de Deus, está certo que está ouvindo a sua voz. Na mensagem, ele havia de passar por ali. Ora, essa oportunidade, fala-se muito do cego Bartimeu. Aquela mensagem, o cego Bartimeu, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, e abre meus olhos e coisa assim. Não. Cada acontecimento desse está relacionado com os trovões, com os selos. Cada parábola está relacionada com os trovões do Apocalipse, com os selos do Apocalipse. Sabia disto? Não há nada para se contar na Bíblia como quem está enchendo o tempo, contos de carochinha. A história de Maria Madalena é um trovão, a história da samaritana é um trovão, a sua história é um trovão, a minha história é um trovão. E quando um homem alguma vez entra em contato com Jesus Cristo e ouve a sua voz, ele é diferente. Jesus, é diferente de homem. É diferente, é completamente diferente. Você nunca é o mesmo. Você nunca é a mesma. Você nunca volta para casa com aqueles sentimentos errados. Quando uma vez você o vê e o ouve, se houver alguma centelha de Deus sobre você, você nunca mais será a mesma, nunca mais será o mesmo. Alguém terá que dizer: você ouviu aquele programa, não é? Você está ouvindo aquele programa. É fácil entender isso. Deixa uma menina dessa começar a ver novelas, televisão, e logo a gente vê que ela está vendo novelas. Ela está vendo televisão. É fácil ver, mas é fácil ver um filho de Deus ver. A esposa do irmão Branham disse a respeito de uma mocinha de 12 anos, que entrava na igreja com a boinazinha, muito frio, coisa e tal, aquela boinazinha, ela entrava firmezinha, toda encapadinha, com a sua biblinha debaixo do braço, ia no altar, orava, voltava, se assentava lá com aqueles lábios rosados, vermelhos de sangue, e ficava ali lendo a sua Bíblia, a ponto da esposa do profeta chamar a atenção dele a respeito dela. Há pessoas que são bênção na igreja, assentadas no banco lá, nunca falaram com o pastor. Isso é uma bênção. Ela disse assim, aquela era uma coisinha diferente. Não que ela tentava ser diferente, não que ela esforçava para ser diferente. E aí então ele conta o caso de Zaqueu. E ele dá o nome da esposa de Zaqueu, chamando-lhe de Rebeca. Ora, sim, você sabe disso. Então Rebeca tinha encontrado este Jesus. E ele era para ela exatamente o cumprimento da promessa que os judeus estavam procurando para seu dia. Assim as notícias tinham chegado que Jesus ia tomar café da manhã, ou algum tipo de jantar, ou alguma coisa em Jericó. Assim que ela tinha ficado ocupada em orar por seu esposo, homem de negócio. Se a irmã tem um esposo que é homem de negócio, é tempo de se pôr a orar por ele.
Nós precisamos de mais Rebecas, por toda parte, porque ela ocupou todo o seu tempo. Ela era uma madame, mas ela não teve nenhum constrangimento em participar daquelas reuniões dele, do Senhor Jesus. Ela o havia escutado, ela havia ouvido a sua fama, e por isso ela se pôs a orar pelo seu esposo, que era homem de negócio. Nós precisamos de mais Rebecas por toda parte. A oração muda as coisas. A oração muda as coisas. A violência não muda. A exigência, cobrar seus direitos de esposa, não muda nada. Cobrar seus direitos de cidadão não muda nada, mas a oração muda as coisas. Se você puser seu esposo, ou seus não salvos diante de Deus na oração, então orar, Deus fará um caminho em algum lugar, pois Ele o prometeu. Então isso é o que Rebeca, sendo uma crente leal e uma seguidora do Senhor Jesus, e uma pessoa bem amável, ela devia ter sido, e ela tinha interessado em sua casa, ela teve interesse que ele fosse em sua casa, estar em sua casa. Eu acho que aquilo reflete novamente que se uma pessoa alguma vez encontrar a Jesus, e encontrá-lo realmente em seu coração, escutar o que ele fala, escutar a sua voz, você está interessado não somente em sua própria casa, mas na casa de Deus, em toda parte onde Ele possa te falar. Você está interessado que eles o conheçam, e conhecer a Jesus é vida. Ouvir a Jesus é vida. Deixar de ouvi-lo é morte. Conhecê-lo, conhecer a Jesus. Vejam, não saber como ler a palavra ou assim, mas conhecê-lo é vida. Assim ela tinha orado muito, e o dia veio quando Jesus estava suposto a entrar na cidade, e nenhuma dúvida, exceto que no dia anterior ela devia ter visto de sua atitude, se sua atitude tinha mudado em algum ponto. Assim ela disse, talvez, Zaqueu irá você àquele café da manhã? Ora, certamente não. Ora, aquele grupo de pessoas, e você espera que eu, como homem de negócio, cheios de duplicatas, de cheques, essas coisas, eu possuo o melhor restaurante na cidade, eu tenho tantas coisas, eu espero que não haja um Lavinzik aqui, mas de alguma maneira em outro lugar, vê você. E ora, eu tenho o melhor lugar na cidade, e eles pegaram aquele lugar lá embaixo. Eles deviam vir para o meu lugar, para obterem isto. Eu poderia ter que ouvi-lo, mas se ele viesse no meu lugar, na minha sociedade, no meu nível, para falar comigo, não eu ir lá naquele lugar, lá naquele tabernáculo, lá embaixo, para ele falar comigo. Ora, eu posso ouvi-lo aqui nessa catedral. Você pode entender por que irmãs e irmãos saem lá de bairros distantes, passam por 200 igrejas para virem aqui?
Quem pode explicar esse mistério? É, sim. Então ela começou a orar desesperadamente. Assim, então, aquela noite, o camaradinha nem pôde descansar. Vocês sabem, existe algo a respeito disto. Se você realmente for desesperadamente orando a respeito de alguma coisa, Deus opera em ambos os extremos da linha. Vê, Ele responde, Ele responde. Ele fala, Ele responde, Ele responde. Assim o companheirinho Zaqueu, ele deve ter ficado pensando aquela noite: fico por saber se eu deveria descer e ouvir aquele homem. Rebeca diz que ele é um profeta. E para diminuir o tempo, todos conhecem a história. Ele subiu numa árvore. Na cidade mais baixa, o homem mais baixo subiu numa árvore, olhou para baixo para ver Deus, Jesus Cristo. E o resultado foi que ele teve um tempo para Deus falar consigo. E ele não era mais o mesmo. Saul não teve tanto tempo para ouvir profeta, para reconhecer que realmente Deus havia escolhido a Davi. Mas o espírito que estava nele não podia deixar, de maneira alguma, ele enquadrar naquele companheirismo de coração e de alma. Por vezes ele ficava bem com Davi, mas de repente a sua lança ia contra Davi. Não soube. Ele não tinha como fazer, como saber aproveitar o tempo. Agora, nós damos graças a Deus, porque pela mesma graça, pela mesma misericórdia que salvou a Zaqueu, que ouviu a oração de sua esposa, nós estamos aqui tendo tempo para Ele falar conosco. Meu ouvinte, cada mensagem desta é Deus falando com a gente. Cada mensagem, cada parágrafo é Deus falando. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós temos ouvido a Tua voz. Esse tempo que o Senhor tem tido para falar conosco tem mudado os nossos passos, as nossas intenções. Nós queremos sacrificar os nossos sentimentos, os nossos direitos, e reconhecermos que realmente o Senhor tem falado conosco. E por isso não vamos ser os mesmos mais. Há uma voz para se obedecer. Há uma passagem, há uma mensagem para se obedecer. O mundo não tem nada que obedecer. O mundo só sabe oferecer prosperidade, bênçãos do Senhor Jesus Cristo para as pessoas como elas estão, desde que deem suas ofertas, seus dízimos, para construírem grandes tesouros aqui na terra. Mas nós não temos nada disto. Nós hoje só temos esse pão para comer. Abençoa este pão, santifica este pão, dá saúde através deste pão. Alimenta, Senhor, o faminto, a alma necessitada, o espírito desencorajado. Anima-nos no que é correto, desanima-nos no que é incorreto. Aleluia! Cobre com a tua misericórdia, o teu amor e tua compaixão
todos quantos buscam a tua presença, para cumprir assim a tua vontade. Sustenta na fé, no amor de Jesus, dá a cura divina agora, Senhor. Cura, ó Deus, cura o paralítico, cura a medula, ó Pai, cura, ó Deus, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. Seja curado do seu olho, seja curada do seu olho, irmã, seja curado do seu ouvido, aleluia. Câncer maligno seja desfeito, câncer maldito, demônio da morte, está expulso pelo poder da palavra falada. Mulher, volte para casa. Ouça a voz do Criador, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Jesus. Aceite o arrebatamento, aceite o rapto, aceite o arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, amém.